Dado o valor do lado de um quadrado, construir um algoritmo que calcule e informe seu perímetro e sua área. E aí qual o cálculo do perímetro? 4 vezes o lado, enquanto que a área é lado ao quadrado. No vídeo anterior, essa mesma questão foi feita, só que em vez de ser um quadrado, a figura era um círculo, e aí a gente lia o raio e calculava o perímetro e a área. Só para destacar aqui nesses vídeos, né, que a informação do perímetro que a gente estava calculando, mas o que quer dizer o perímetro? Perímetro é o comprimento da linha que circula a figura. Então, lá no círculo, a borda da figura vai ser o perímetro, o comprimento da borda da figura vai ser o perímetro daquela figura, enquanto que de um quadrado, o comprimento da borda também vai ser o perímetro dessa figura, ou seja, a soma de todos os lados. Essas figuras mais convencionais como quadrado e retângulo, triângulo, vão ficar mais conveniente de se calcular, enquanto que no círculo eu preciso da informação do π para determinar o perímetro. Então, isso que é o perímetro nessas figuras, tá bom? Então, quero calcular o perímetro e a área de um quadrado, e aí a informação que eu preciso ler é apenas o lado. Então, vamos criar uma nova pasta aqui, que eu vou chamar de Q03. Nessa pasta, vou entrar e criar um arquivo em branco novamente, que eu vou chamar de Q03.c. Vamos lá para o code block, vou fechar o programa anterior e agora vou arrastar para cá esse novo programa. Então, como a gente já está habituado a criar programas em C, vamos começar com os itens que nós já utilizamos normalmente. Primeiro eu incluo a biblioteca stdio, em seguida defino a função main. À medida que a gente cria prática, esses itens aqui vão acabar se tornando automáticos, e aí a gente vai acabar aprendendo novas técnicas de criar arquivos que já trazem para a gente essa construção pronta, para a gente não precisar ficar perdendo tempo digitando tudo isso. Então, nós vamos ler o lado de um quadrado, e aí eu vou trabalhar com float, vou trabalhar com inteiro, e aí depende, né? Se essa informação dessa leitura puder receber valores reais, eu vou utilizar o float. Se não, apenas inteiro, vamos usar o int. Vamos usar o float aqui porque eu posso ter um lado com valor decimal. Então, lado, vou chamar de L apenas, tá bom? E aí eu vou colocar aqui um comentário, lado do quadrado. Pronto. Esse é o comentário da variável L. O que eu vou calcular? Vou calcular o perímetro, P, e a área, tá bom? Não vou colocar comentário porque você já entendeu a ideia do comentário e a ideia das variáveis, tá bom? Em seguida eu tenho que ler o lado, então eu preciso dizer para o usuário o que é que ele tem que informar. Por favor, me informe o valor do lado do quadrado, ponto e vírgula. Em seguida eu vou fazer a leitura através do scan F, e aí eu vou usar o sinal de porcentagem, e aí qual tipo? Real, então eu vou usar o F, %F. Atenção que aquela ideia de limitar a quantidade de casas decimais a gente vai usar somente lá no printf, aqui a gente não vai usar, tá bom? Então, estou lendo %F, vírgula, endereço de memória e comercial. E aí qual é a variável que nós vamos usar? L, então é comercial L. Ponto e vírgula, fiz a leitura do lado do quadrado e agora eu vou calcular o perímetro. Perímetro, que eu estou chamando de P, recebe lado mais lado mais lado mais lado, que é igual a 4 vezes lado. E a área? Base vezes altura, já que os lados são iguais, lado vezes lado, ou lado ao quadrado, se você preferir. Ponto e vírgula. Calculei o perímetro, calculei a área, agora eu vou mostrar essa informação para o usuário. Perímetro, %.2f, vírgula, área, dois pontos, %.2f, barra n, barra n. Vou dar 2 barra n para a gente separar essa informação do meu terminal. Vírgula, eu tenho 2 %f, então tenho que ter duas variáveis aqui. Tenho que ter dois valores ou duas expressões. Tenho que ter dois valores. E quais vão ser esses valores? Perímetro é o primeiro %f, vírgula,
área é o segundo %f, então não posso confundir, tá bom? Salvei. Falta mais alguma coisa? Não falta mais nada. Então vamos compilar. Não ocorreu nenhum erro. Vamos agora executar. Então agora eu vou navegar para a pasta que eu criei. Q03. Aqui está o arquivo que eu preciso executar. Então, clear para limpar a tela, ponto e vírgula. Comando que eu quero executar, ponto barra Q03. Por favor, informe o lado do quadrado. Vou colocar aqui 2. Então, perímetro, 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Área, 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, né? 4. Então, esse programa resolve meu problema. O problema seguinte, ele pede para estender esse caso para um retângulo, que tem um lado diferente, né? A base diferente da altura. Então, em vez de trabalhar com um lado, nós vamos trabalhar com a base e a altura de um retângulo e construir o algoritmo que calcule novamente o perímetro e a área. Cálculo do perímetro, 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, enquanto que a área é a base vezes a altura. Então, vamos usar o mesmo código que foi feito aqui para fazer a modificação e permitir que o programa resolva esse novo problema. Então, agora eu vou usar o mesmo Q03, tá bom? Vou sobrescrever o programa do quadrado. E aí eu vou utilizar agora, em vez de L, vou usar B para simbolizar a base e o H para simbolizar a altura. Vou tirar esse comentário aqui porque a gente já entendeu a ideia do comentário, tá bom? Base, altura, perímetro e área. Então agora eu preciso dizer aqui para o usuário o que ele vai informar. Por favor, informe o valor da base e da altura do quadrado. Em seguida eu vou dar um _n. E aí eu vou indicar, através de cada scanf, através de cada printf seguido de scanf, o que eu vou ler. Então, em um primeiro momento, eu quero ler base. E aí eu vou informar aqui, aliás, não vou informar nada, apenas printf base. Em seguida, scanf, percent f, float, vírgula, endereço, base. E aí eu copio esses dois comandos e agora chamo aqui de altura. Em vez de B eu vou usar o H. Então li a base, li a altura. E agora vamos atualizar as funções, as expressões do perímetro e da área. Perímetro vai ser agora 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. E a área vai ser base vezes altura. E aí essa expressão aqui continua a mesma, né? Então vou salvar, compilar, não apareceu nenhum erro e posso executar, né? Executar o mesmo código, né? Então pressiono a tecla para cima e aí eu consigo repetir a última instrução. Agora, se eu informar o valor 2 para a base e 3 para a altura, perímetro vai ser 2 mais 2, 4, mais 3 mais 3, 10. Área, base 2 vezes 3, que é a altura, 6. Então, problema resolvido, ok? Então, obrigado, até o próximo vídeo.